Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui estou para mais um comentário de mais uma lição da Betel Dominical. Desta feita estarei comentando sobre a lição de número 3, que será dada no dia 21 de abril de 2019. Conhecendo a Igreja a partir dos títulos e símbolos bíblicos. Quando está falando aqui a respeito dos nomes, títulos e símbolos bíblicos da Igreja, vai ser afirmado sobre quem é a Igreja, sobre a sua essência, sua natureza e seu propósito. Essas afirmações, títulos e propósito, entende-se quando nós lemos na Bíblia, quando a Bíblia fala a respeito de escolha de nomes, automaticamente está sendo ligado diretamente ao caráter e à natureza daquela pessoa que vai levar aquele nome. Como exemplo que o nosso comentarista daqui, Abrão, teve seu nome mudado para Abraão. A mudança do nome de Abraão foi por causa das promessas, da promessa da sua posteridade. E assim foi com a posteridade de Abraão. Isaac teve o nome posto de Isaac porque seria um rapaz que traria sorriso, trouxe alegria para Sara, para Abraão, filho da promessa. Por isso o nome dele significa sorriso, Colocou-se o nome de Jacó, porque ele nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão Esaú, aonde a Bíblia vai deixar bem claro que por causa disso Isaac o chamou de Jacó, nome que significa em hebraico aquele que segura no calcanhar. Depois Jacó teve seu nome mudado para Israel, que segundo o significado é príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus. E assim, segundo o nosso comentarista, não é diferente com os nomes e títulos dados à igreja, demonstrando tanto a sua natureza como o seu propósito. Aqui no nosso 1.1, o primeiro título que nós vemos aí, a esposa de Cristo. Já no Velho Testamento, nós temos como exemplo Israel, como a esposa de Deus. E isso nos mostra, entre as muitas passagens expressas no Velho Testamento, mas temos aí um clássico, que é o que está no livro de Oséias. Oséias falando do seu casamento com a sua mulher que adulterou, apontando aí para a idolatria e a corrupção que havia em Israel, mostrando assim o relacionamento de Deus com Israel. Esta mesma configuração simbólica é mostrada no Novo Testamento, onde a igreja é vista como a esposa de Cristo e Jesus, seu marido. E ainda temos este exemplo da festa do casamento em Mateus 22 e também o próprio Apocalipse, quando fala da borda do Cordeiro, Apocalipse 19, mostrando como a sua igreja, a esposa do Cordeiro, o relacionamento que há entre Cristo e a sua igreja. Esse relacionamento é baseado principalmente no amor. Jesus, ele deseja estar junto de sua noiva, ele anseia por este grande dia, onde a noiva estará com ele eternamente. Meus irmãos, parece-me que a noiva destes últimos dias não está tão desejosa de ver o noivo. Como sabemos, Jesus é o amado da nossa alma. Como diz a palavra, o desejado das nações. Nós, como sua noiva, deveríamos estar ansioso com toda a força da nossa alma por esse momento, por esse encontro.
o momento mais importante na vida da igreja, na vida da noiva, da esposa de Cristo. E como diz o Apocalipse, o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Mas é o Espírito e a noiva que dizem: vem. Outro título que a igreja é identificada aqui, no 1.2, é o de cristão. A pergunta que faço é: o que vem a ser um cristão? É alguém que professa a fé em Cristo e que frequentemente frequenta uma denominação, uma igreja, agora no título templo. E é quem procura praticar o cristianismo. Aí vem uma outra questão. Todos podem ser cristãos? Sim. A questão aqui é se todos os cristãos vão passar a eternidade com Jesus. E aí é mais complicado de responder. Mas, olhando por algumas passagens bíblicas, arrisco em dizer que não. É importante entender que nem todos que dizem ser cristão são necessariamente um cristão. Como assim, evangelista? Não é só pelo fato de alguém ter nascido em um lar cristão que pode ser reconhecido como um cristão. Embora esta pessoa esteja ligada a valores e ensinamentos cristãos, isto não faz dela um cristão. Se ela não estiver se esforçando para andar dentro da prática desses princípios e valores, e outra, nenhuma pessoa, meu querido, pode ser considerada cristã com base na força do caráter, ou na força da vontade, ou no senso de justiça, e por aí vai. Com esse entendimento, este indivíduo, ele se arrepende dos seus pecados e se torna um cristão. Ele vai entender que não tem como ele agradar a Deus vivendo em pecado. Ser cristão é aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador e se esforçar em andar nos seus caminhos. Como Jesus disse, é tornar a nascer de novo. Ser cristão é levar o nome de Jesus por onde for, é ser testemunha de Cristo, é levar as boas novas de salvação a todos quanto for possível, é ver os outros, olhar para você e enxergar Cristo através das suas ações, através das suas atitudes. É você ter a marca de Cristo, como Gálatas 6,17 diz. É como eu disse na lição passada, é praticar o reino de Deus. É você estar nesta terra, mas vivendo o reino de Deus. Isso é ser cristão. Por último, nós temos aí o 1.3, santo. Esta é uma ordem dada por Deus ao seu povo. Desde o princípio, a palavra de Deus vem nos ensinando a ser santo, pois Deus é santo. E ser santo é literalmente, como nós temos aprendido nas nossas igrejas locais, ser separado para Deus. Isso significa que a santidade de Deus é o motivo da nossa busca, é o motivo de estarmos atrás da santidade. Ser santo é amar a Deus e dedicar a Ele. Agora nós passamos a viver para agradar a Deus e não para viver no pecado. O pecado deixa de ter domínio sobre as nossas vidas e nós passamos agora a ser regido, dominado pelo Senhor,
que rege todo esse sistema do reino de Deus. A santidade, ela deve ser vista em nossa vida como prioridade de sobrevivência. Aí você pode se perguntar, por que então que a santidade é tão importante? Porque Deus é santo e inteiramente puro e perfeito, conforme Isaías diz em Isaías 5,16. Não devemos buscar ser santo por medo de ir para o inferno ou coisa assim, mas sim porque amamos a Deus. Termino dizendo, não estamos sozinhos na busca por santidade. O Deus Santo e Todo-Poderoso está conosco, nos ajudando, nos ensinando, pois, afinal de contas, é o único que é santo em essência e natureza. As pessoas que buscam ter esta qualidade estão se relacionando com Deus através do serviço e da comunhão. Se somos santos, não somos por nós mesmos, mas Deus compartilha de sua santidade, nos tornando santo. E assim, vimos aqui no nosso primeiro tópico alguns nomes bíblicos que nos traz a conhecer quem é a igreja, que de acordo com o nosso primeiro objetivo é apresentar esses nomes, símbolos e títulos bíblicos. Então nós alcançamos aí o nosso primeiro objetivo. Já no segundo tópico temos aí a identidade coletiva da igreja. Aqui temos por objetivo explicar o significado dos símbolos bíblicos. Bom, nós temos aí então o nosso primeiro subtópico que fala aí deste primeiro símbolo, o corpo. O corpo de Cristo. Queridos irmãos, estamos aqui falando neste segundo tópico sobre a identidade coletiva da igreja. Para tanto, aqui é usado o símbolo bíblico da videira de João capítulo 15. Videira essa representando aqui Cristo, e nós, os ramos, somos o corpo de Cristo. Somos esta igreja que é vista nesta parábola da videira como os ramos. E nós, como ramos, aqui não só aponta para a coletividade da igreja de Jesus, o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça, mas também está falando da unidade dos ramos a esta videira. Pois sem videira, ramo não produz. E assim como os ramos não pode dar fruto sem estar ligado, sem estar unido à videira, e assim as pessoas possam passar ali, catar o seu fruto e se alimentar, assim é a igreja. Sem Cristo, como ele mesmo diz, nada podemos fazer. A igreja, o corpo de Cristo, recebe os dons e talentos, como nós vimos na última lição, para a autopromoção e edificação e aperfeiçoamento deste corpo, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 14. Assim, a Bíblia diz que nós somos membros de um só corpo e que, como membros, precisamos um dos outros. Nós, como membros do mesmo corpo, precisamos agir em unidade. Precisamos agir unificadamente nesta coletividade das ações. O corpo deve ser caracterizado por
uma comunhão genuína. Sendo assim, o corpo ele tem esse propósito fundamental e eficaz de viver em unidade e comunhão. E assim, os ramos ligados nesta videira terá sempre fruto para oferecer àqueles que vêm para ser alimentados. Os crentes, eles precisam estar unidos em Cristo, que é o cabeça deste corpo, e assim promover o crescimento e o aumento em Deus do corpo de Cristo. Pois Cristo é a videira, nós somos os ramos. E nesta união, com certeza, o corpo promoverá o crescimento do reino de Deus na terra. O segundo símbolo bíblico que nós temos aí é, no 2.2, o povo de Deus. O símbolo aqui usado para identificar a coletividade da igreja como povo de Deus é a circuncisão. O que é a circuncisão? Bom, isso veio a surgir lá através do pacto de Deus com Abraão, em Gênesis 17, versículos 12 e 13. Quando os meninos judeus, a partir daquele instante, a partir daquele pacto, chegavam à idade de 8 dias de nascido, passavam por uma cerimônia onde era feita um pequeno corte na ponta do seu órgão genital, conhecida aí como prepúcio, aquela pelezinha sobre o órgão genital. E esse procedimento não causava dano físico à criança. Pelo menos não há registro na Bíblia que alguma criança tenha sofrido alguma infecção ou coisa desse tipo por causa dessa cerimônia. Mas essa cerimônia servia como um sinal para a criança que ela fazia parte, pertencia ao povo de Deus. Quando é que foi estabelecida a circuncisão? Bem, como nós dissemos, quando Deus fez uma aliança com Abraão. Ali Deus prometeu a Abraão abençoá-lo. Se Abraão permanecesse tendo Deus como seu Deus, se Abraão obedecesse aos seus mandamentos, todas as promessas feitas a ele, Deus estaria cumprindo. Todos que recebiam a circuncisão, o sinal da circuncisão, tinham a circuncisão como um sinal de que era descendente de Abraão. E não só isso, mas também fazia parte da aliança e das promessas provenientes desta aliança, recebendo também como consequência as bênçãos e as maldição que vinha proveniente da obediência ou da desobediência a este pacto, a esta aliança que Deus fez com Abraão e com todos aqueles que passariam a receber a circuncisão como sinal de que estavam recebendo ou participando daquela aliança também. Pergunta: por que só os homens eram circuncidados? Bem, uma das principais respostas que se dão aí é que o homem era considerado o líder espiritual da família. Como tal, tinha a responsabilidade de obedecer e influenciar todos a praticar esta obediência também a Deus. Base para isso, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Uma outra pergunta que se faz aí é: as mulheres então, elas não faziam parte da aliança por não estarem circuncidadas? Sim, elas faziam parte. As mulheres, elas não eram circuncidadas, mas faziam parte da aliança. Estudando, pesquisando um pouco, aí pela rede mesmo, nós vamos encontrar que quando Deus faz a circuncisão,
ele não exige a circuncisão feminina. E quando nós vamos pesquisar então, para entender isso, nós vamos então entender que Deus estava aguardando as mulheres, pois através dessas pesquisas nós vamos achar aí povos que praticam a circuncisão. E entre esses tem aqueles que fazem a circuncisão feminina. E o que nós vamos encontrar aí é que a circuncisão feminina ela é algo cruel e muito perigoso para a saúde das mulheres que permitem serem circuncidadas. Então, na verdade, quando Deus não pede, não exige que as mulheres sejam circuncidadas, Deus está as guardando mesmo. Pesquisando um pouco mais, você vai encontrar aí também outros povos que praticam a circuncisão. Só que eles praticam a circuncisão, mas não de acordo com o que a Bíblia trazia para aquele tempo, mas de acordo com a sua cultura. E em algumas culturas a circuncisão ela representa somente uma ligação religiosa. Em outras é apenas um ritual da passagem da faixa etária de criança, adolescente, jovem para a faixa adulta. Pergunta: Jesus foi circuncidado? Sim, Jesus foi circuncidado no 8º dia de vida, como mandava a lei. Lucas capítulo 2 e o versículo 21. Pois, como Jesus mesmo disse, ele veio também para cumprir toda a lei, e isso inclui as cerimônias judaicas instituídas por Deus no Velho Testamento. Pergunta: nós, os cristãos, devemos ser circuncidados? Não. Mesmo porque no Velho Testamento a circuncisão era apenas um sinal exterior, que não estava relacionado com o plano salvífico. Atos capítulo 15 mostra que no início da igreja houve um debate entre os cristãos se deveriam ser circuncidados ou não. Alguns judeus que tinham convertido achavam que deveriam permanecer com a prática da circuncisão. Mas havia ali outros que achavam que não. Então se levantou os apóstolos, dando um fim na questão, dizendo que a circuncisão não era necessária. E os argumentos que eles usaram, eles nunca viram a Jesus ensinando, ordenando a circuncisão. E que esta era uma prática, uma cerimônia da velha aliança, e que não era preciso ser observada pela igreja. Ponto final. Eles disseram ainda que com a morte e ressurreição de Jesus, ele nos libertou das necessidades de cumprir todas as cerimônias exteriores de purificação do Velho Testamento, da velha aliança. Atos capítulo 15, você vai estar encontrando todo esse relato aí. E mais na frente, outros apóstolos, como o apóstolo Paulo, nos dá a explicação que o mais importante é a circuncisão do coração. O que isso quer dizer? Que Deus se preocupa com o nosso interior e não com cerimônias exteriores. E que quem tem o coração marcado pela presença de Jesus faz parte da nova aliança. Ou seja, o seu coração foi circuncidado por Cristo, recebeu esta nova aliança em Cristo. Então, ele está marcado por Jesus, faz parte dessa nova aliança, verdadeiramente glorifica Jesus e não confia na carne. Filipenses capítulo 3 e o versículo 3. Em outras palavras,
A aparência exterior não afeta o interior, mas o interior afeta a vida por completo. É aquilo que nós costumamos a pregar, que a santidade, como diz lá em Hebreus 12, 14, ela flui de dentro para fora. É de espírito, alma e corpo, conforme Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 25. E conforme lá Hebreus 12, 14, sem ela nós não conseguimos ver a Deus, chegar a Deus. Por isso, o cristão não precisa e nem deve ser circuncidado fisicamente. A circuncisão do cristão, ela é espiritual. É a partir do momento que nós recebemos o sacrifício de Cristo e andamos conforme nós estamos falando aqui já em todo o decorrer desta lição, dentro do padrão do reino de Deus. Nós estamos marcados pela circuncisão de Cristo na nossa alma, no nosso coração. No 2.3 temos aí a família de Deus. E o símbolo que aqui é usado para identificar a coletividade da igreja é a família tradicional. Paulo, quando fala da família aqui, da família de Deus, ele está olhando para a unidade básica da sociedade greco-romana, que era a família tradicional, na qual se inclui pais e filhos e parentes, e para aquele tempo até mesmo os escravos. Os cristãos, como membro da família de Deus, são chamados de filhos amados, por serem amados pelo Pai. Nós passamos a ter uma visão de Deus como Pai, muito mais ainda quando nós lemos ali Lucas capítulo 15. Paulo diz que nós não somos estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão da família de Deus. Quando Paulo expressa isso, ele está aqui falando sobre o nosso relacionamento como família de Deus e como família com Deus, o nosso Pai. Ele está olhando e buscando como exemplo o relacionamento familiar. Ou seja, ele tira da família tradicional, da vida familiar, do convívio diário, o exemplo para falar deste relacionamento entre os filhos de Deus, nós nos relacionando como igreja, e entre Deus e os seus filhos. E isso, meu querido, tanto fazia se alguém era gentil ou se não. Se ele era bárbaro, se ele era romano, se ele era grego, se ele era judeu, tanto importava. Se aceitou a Jesus, tendo feito esta confissão, aceitando a Jesus como seu único suficiente Salvador, como João diz lá em capítulo 1 do Evangelho, versículo 11 e 12, então esse passava por doação a fazer parte da família de Deus. Passava a ser membro da família de Deus e assim passavam pela circuncisão, como eu acabei de falar acima, tinham o seu coração marcado pela nova aliança em Cristo Jesus. E através dessa circuncisão, de aceitarmos essa aliança em Cristo Jesus, então nós passamos a ser filho por doação. Passamos a entrar na família de Deus pela fé. E agora, em Cristo, somos filhos de Deus por doação. Paulo agora vai nos dizer que não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito
e a doação de filho, pelo qual passamos agora a clamar Abba Pai ou Papai. E como ele mesmo disse em Gálatas, que nós estávamos debaixo da lei da maldição. Quando aceitamos a Jesus, Deus nos recebeu como filho por doação. Consequentemente, passamos então a participar desta maravilhosa família, a família de Deus. E com isso, temos como consequência o herdar das bênçãos dessas promessas. Conforme o termo jurídico aí, doação é um ato de colocar alguém como parte da sua família, mesmo este alguém não tendo nenhuma relação parentesca. Mesmo esse alguém não tendo nenhuma relação parentesca, ou seja, não sendo aí um filho natural, né? Não tendo aí os laços sanguíneos. E se tratando do ser humano perdido, mediante a influência do Espírito Santo, passa, através de ter aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a ter a certeza desse novo nascimento e passa a ter esse relacionamento com Deus, o qual acabei de dizer acima, onde podemos chegar a Ele e o chamar de Papai. No terceiro tópico, outras figuras bíblicas da igreja, nós temos como objetivo confrontar aquilo que a Bíblia diz que é com aquilo que ela faz. Será feito através de observarmos a igreja por meio dessas figuras bíblicas que serão apresentadas aqui nesse terceiro tópico. E aqui nessas figuras teremos assim, de certa forma, o uso de recursos de expressão utilizado pelo escritor bíblico com o objetivo de ampliar o significado do texto aqui empregado para cada figura dessas. Este recurso ele vai dar uma grande expressividade ao texto literário, ora em estudo. E o objetivo é elevar o relacionamento entre Jesus e a igreja ao mais profundo, que é o propósito de Deus. E não só para este presente século, né? Mas para alcançar a eternidade. O nosso primeiro subtópico aí, o 3.1, vai falar dessa primeira figura, o templo do Espírito, que no geral é templo, santuário ou lugar sagrado, que se refere à construção física feita nos dias atuais com diversos materiais como areia, cimento, ferro e etc. Estes são os componentes da construção desse templo, que vai começar com o estudo do terreno, escavações de turbulões, implantação de sapatas, ou seja, da base, pois para cada construção requer um diferente estudo estrutural. Tratando-se do templo do Espírito Santo, que é o símbolo, que é o objetivo desse subtópico 1, o qual é o ponto em estudo, nós somos preparados, alicerçados, tendo como alicerce os ensinamentos que o Espírito Santo nos dá e a obra histórica de Cristo. A igreja é, sem dúvida, a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Ele nos dá vida e assim passamos a ter a essência e a natureza de Deus em nós. As qualidades que fazem parte dessa natureza. É como Paulo descreve, os frutos do Espírito Santo são manifestos na igreja. E quando falamos do Espírito Santo habitando em nós, nós
não estamos falando em uma habitação somente individual, mas também de uma habitação coletiva. Assim como foi apresentado no tópico atrás, Jesus trabalha pela a unidade do corpo. Ele, sendo cabeça, é quem faz esta unidade acontecer. Aqui nós temos também o Espírito Santo produzindo esta unidade do corpo de Cristo. E é o Espírito Santo que nos deixa sensível ao senhorio de Cristo. O Espírito Santo, assim como Jesus, é o elo de ligação entre a igreja e Deus. Foi o próprio Jesus quem disse que ele iria para o Pai, mas enviaria outro Consolador. Foi o próprio Jesus quem disse que o Espírito Santo habita em nós e nos ensinaria tudo sobre a verdade. O apóstolo Paulo descreve que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nessa questão de quem a igreja é, podemos entender que somos a morada, habitação, templo do Espírito Santo. Nós falamos sobre isso na primeira lição. E o que fazemos como igreja é andar em total inspiração e total sensibilidade na comunhão e na unidade do Espírito Santo de Deus para fazer a vontade do Eterno. Como vimos no subtópico anterior, Jesus equipara o corpo com dons e talentos e os frutos do Espírito. E quem realiza isto é o Espírito Santo. É por intermédio do Espírito Santo é que Jesus concede esses frutos, esses dons, para que haja então o crescimento e a edificação do corpo. O Espírito Santo é quem nos transforma, é que nos firma e nos faz pessoas obedientes ao Senhor. Ele que distribui conforme a capacidade de cada um esses dons, esses frutos, esses talentos. E como templo do Espírito Santo, que é o lugar sagrado, esse edifício espiritual, esse santuário, e como santuário que somos, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo é quem pode ter acesso. E é como diz o comentarista da revista no Novo Testamento, em todas as afirmações metafórica de templo. Para a igreja é usado a palavra naos, que se refere ao templo, ao santuário, ao lugar sagrado no qual só o sumo sacerdote tinha acesso e habitava. No 3.2 temos aí coluna e firmeza da verdade. A figura usada aqui é a coluna. Coluna nos arremete ao crescimento que recebemos. Este crescimento faz que esse edifício fique visível aos olhos de todo e crie um corpo. Coluna também fala da cara deste edifício, do estilo, do modo de como é este edifício. Mostra como ele está sendo desenvolvido e fortalecido, falando assim da sua firmeza e sustentação. A igreja é esta coluna e firmeza da verdade, que anda em toda a verdade de Deus, como o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo 15. É a igreja quem tem a verdade. A igreja, ela tem o compromisso com a palavra da verdade.
pois é na palavra da verdade é que somos ensinados pelo Espírito Santo. A palavra da verdade, a palavra manifesta, vamos dizer assim, que é Cristo, é a base da igreja, é a estrutura da igreja, é a rocha da qual nós estudamos na lição passada, da qual a igreja está aí extremamente sustentada. E como vamos ver, estes nomes de títulos e símbolos e figuras empregadas à igreja mostra a característica da igreja. Eles representam de fato quem é a igreja e o que ela faz. A figura da verdade expressa a igreja como um veículo de transmissão da salvação e da redenção e regeneração que é operada pelo Espírito Santo, como Jesus disse em João 17, a sua igreja, ela tem compromisso com a palavra da verdade. E como vai dizer o comentarista da revista, na língua grega, a palavra verdade é aletheia, que é utilizada por Paulo e geralmente empregada em contraste com a mentira. A palavra de Deus é a verdade. Ela contrapõe-se a toda mentira. A igreja do Senhor é a portadora dessa verdade. Por isso, para aquele que diz que é a igreja de Deus, não pode ter nem sequer, meu querido, sombra de mentira. E por intermédio do Espírito Santo é que temos um total e real encontro com Deus. Um encontro real e genuíno com a verdade. O 3.3 aí, meu querido, vai falar a respeito da Jerusalém de cima. A Jerusalém terrena, segundo Paulo, em Gálatas 4:25, é a figura aqui empregada para falar da Jerusalém de cima, que é a igreja remida, a igreja que João viu no Apocalipse, de todas as línguas, tribos e nação. A igreja salpicada pelo sangue do Cordeiro, que foi justificada e santificada, que é a igreja, a Jerusalém celestial. Isto fala do nosso futuro, fala do propósito da igreja, do que ela está fazendo aqui. A igreja é a Jerusalém celestial, a Jerusalém de cima. Embora ainda estamos aqui na terra, mas na verdade pertencemos ao céu. A nossa futura morada está em total movimento. Nós somos hoje na terra a Jerusalém espiritual. A igreja viva já já estará de volta para casa. É como o nosso irmão evangelista Billy Graham disse: quando ouvirem que morri, não acredite nisto. Eu não morri, simplesmente mudei de endereço. E assim vemos este confronto daquilo que a Bíblia diz que a igreja é com aquilo que a Bíblia diz que a igreja faz. Concluindo, meus queridos, aqui nós passamos a receber um pouco mais de entendimento e fomos relembrados deste conhecimento que por intermédio desses nomes e títulos e figuras e símbolos bíblicos da igreja, passamos a entender das características dessa igreja, de suas funções e do propósito, quem somos e qual deve ser o nosso dever como igreja do Senhor Jesus na terra. Amém? Até a próxima lição, a lição de número 4, aonde estaremos estudando aí sobre a história da igreja até a Reforma Protestante. Não esqueça, meu querido, de deixar o seu like, de se inscrever no canal,
de comentar os vídeos, o que você está achando, o que você deixou de achar, tá? De compartilhar esse vídeo também. Eu não disse lá no começo, mas vou dizer aqui no final, devemos sempre estar lembrando isso. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. A relevância de conhecermos a sua origem, propósito, fundamentos, história e missão. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.